Daniel, capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Então, quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por tuas palavras. Os amados podem sentar-se, aleluia. Glórias a Deus. Queridos, os tempos são outros, mas o mundo desse tempo de Daniel é o mesmo mundo do nosso tempo. Um mundo cheio de desafios, onde tantos buscam um sucesso na vida social, na vida profissional, em família e por aí vai. Um mundo de competições, de desafios muito grandes, onde a qualquer momento pode ocorrer uma conquista, mas também uma perda, onde a prosperidade pode chegar, mas também a decadência. Enfim, algumas coisas podem trazer grandes felicidades e outras também tristezas. E lá estava Daniel, vivendo sua vida, se destacando, como a gente acabou de ler aqui. Só para que todos entendam bem o que estava acontecendo com ele e possam projetar a tua vida, o momento que você está vivendo, os teus desafios desse tempo presente, que você possa projetar isso tudo no que a palavra do Senhor está trazendo para as nossas vidas. Vê lá que o primeiro versículo que a gente leu diz que tinha um rei lá chamado Dário, poderoso e com autoridade de governo para nomear pessoas, para estabelecer uma hierarquia importante naquele tempo. A palavra diz que ele constituiu, escolheu, nomeou sobre o reino 120 presidentes. Imaginem então que com tanta gente naquele reino, eu não posso falar agora, não lembro, não sei quantas pessoas tinham, mas eu sei que 120 eram pessoas escolhidas para ocupar cargos importantíssimos. No versículo 2, diz que sobre esses 120 presidentes estavam 3 príncipes. Então esses 120 eram subordinados a esses 3 príncipes. Então imagine que esses 3 eram ainda mais importantes lá no reino do que os 120 que já eram importantes. E que Daniel era um deles. Mas como não bastasse isso, o próximo versículo diz que este rei, o Dário, ele pensava, olha lá no finalzinho, em constituir o Daniel sobre todo o reino. Então vejam que este jovem, chamado Daniel, eu acho que nesse tempo ele já não era tão jovem assim, mas como jovem é jovem sempre, né? É tipo nós, né? Nós não deixa de ser jovem, né?
Então, vamos dizer aí que o jovem Daniel estava lá vivendo isto em sua vida. Quando a gente pensa nesses nossos dias, quantos estão em busca de um sucesso assim, de uma projeção deste tipo? Quantos procuram de muitos meios alcançar estas coisas que Daniel alcançou e que para tantos é uma vitória? E claro que é uma vitória. Buscar este destaque é algo que pode ser feito por qualquer um de nós. E eu creio que o esforço aplicado, desafios grandes pelos quais você passa, enfrenta e tem que vencer, vai te levar a um lugar melhor. E sei que Deus tem ajudado muita gente a passar por coisas assim. E quando a palavra diz que o Daniel se distinguiu, olha lá, esse mesmo Daniel se distinguiu, ou seja, ele se destacou. Aí então, a gente começa a pensar, como se destacar num mundo de tanta competição? Como ser visto, ser reconhecido como alguém que é capacitado para brilhar desta forma? E olha que, para muitos de nós, nem precisa chegar tanto assim. Para tantos de nós, basta vencer o desafio que você está enfrentando agora, a dificuldade que você tem nesse momento, a necessidade que você tem de mostrar alguma capacidade que há em você para vencer obstáculos, seguir em frente com dignidade, dentro de uma honestidade, dentro também de uma vontade de ser um bom testemunho do poder de Deus sobre a sua vida. Então a gente olha para o que acontece com Daniel e deseja ter isso em nossa vida. E eu digo desejar, isso não é errado. Mas quando a palavra diz que ele se distinguia, ela é clara também em dizer que é porque nele, leiam lá, é porque nele havia um espírito excelente. Tudo bem, Adson? Nele havia um espírito excelente. E o que significa isso? Significa que a maior qualidade de Daniel, aquilo que realmente fazia com que Daniel se distinguisse, se destacasse e fosse levado ao nível no qual o rei pretendia colocá-lo, ou seja, acima de todos os presidentes, no grande poder mundial que era a Pérsia, onde ele estava. A palavra diz que é porque ele tinha um espírito excelente, ou seja, o que era de valor em Daniel não era aquilo que ele tinha por fora, não era a capacidade de fazer contas, não era o fato de que ele mostrava uma energia, um ânimo, ou quem sabe até sabedorias do conhecimento da matemática ou da administração financeira do tempo lá, necessárias para o reino da Pérsia. Mas essa é uma palavra de Deus para nós. O segredo de Daniel estava por dentro. Era o excelente por dentro e não por fora. E enquanto nós não entendermos que tudo o que a gente pode apresentar de bom por fora precisa começar por dentro, nós vamos sempre continuar lutando e se iludindo e se decepcionando, porque estaremos contrários à palavra de Deus. Quanta gente com a necessidade, não somente de ser bom, mas de parecer bom, e faz isso falando.
tentando de todas as formas fazer uma autopropaganda. Olha como eu oro, olha como eu participo, olha como eu trabalho, olhem como eu penso, olhem como eu faço com o meu dinheiro, olhem como é que eu administro a minha casa, olhem para as coisas que eu tenho. Mas, irmãos, Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, sai para fora as coisas que estão lá dentro do coração. E quando dentro do coração, quando lá no espírito, há esta necessidade de se autopromover, certamente que alguma coisa não está certo. Ninguém pode ser visto apenas pelo que fala. E Daniel nem falava. Daniel não fazia nenhum esforço naquele meio para ser quem ele estava sendo projetado aí. Já era importante, ia ser mais ainda. Nunca foi um plano dele, sempre um plano de Deus. Não que isto signifique que a gente não possa ter planos, mas significa que os nossos planos precisam estar alinhados com os planos de Deus. E muitas vezes nós não sabemos se estão. E se nós não sabemos se estão, se nós não sabemos o que é que Deus vai fazer da nossa vida amanhã, porque tempos atrás, Daniel era príncipe em Judá. De repente, ele foi levado como escravo para a Babilônia. A Babilônia é um grande poder e ele se projeta lá também. Esse espírito excelente fez com que ele aparecesse lá como alguém que verdadeiramente possuía um espírito ligado a um Deus verdadeiro, um Deus forte. E a glória de Deus aparecia sobre a vida dele na Babilônia. Mas se a gente ler aí capítulo 5 de Daniel, vai ver que a Babilônia perdeu o poder. Foi vencida por um outro reino forte, a Pérsia. E Daniel, então, parecia voltar para a estaca zero. Você está entendendo como que a vida da gente também é assim? Muitos aqui podem lembrar de tempos em que você estava tão perdido, tão lá no fundo do poço, se sentindo preso, escravo de tantas coisas. Nada do que você havia projetado tinha acontecido. Mas de repente, alguma coisa mudou. Você pode lembrar também agora de tempos em que você nem esperava, mas uma grande bênção surgiu sobre a tua vida, uma oportunidade, algo que você lutou e conseguiu vencer, e se destacou. E hoje, você está aí. Estamos em muitos aqui. Cada um vive um tempo da vida, desafios diferentes, mas o Senhor de Daniel é o Senhor que nós estamos servindo aqui nesse lugar. O Deus que acompanhou Daniel é o Deus que tem acompanhado a vida de cada um de nós, sabendo exatamente quais são os planos que Ele tem para nós. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que se você não sabe quais são os planos de Deus para você, e vou te dar uma dica aí. Não tem problema nenhum se você disser, eu não sei. Se você estiver pensando aí, eu não sei, o que Deus tem para mim? Eu conheço a vontade dEle, eu quero fazer a vontade dEle, mas se eu disser assim, que sei exatamente o que Deus tem para mim, para o meu amanhã, eu não sei. Se você disser isso, está tudo bem. Mas como é que então você reage? Como é que você segue os teus dias? Que resposta você pode dar para isso? Que fala você tem? Então eu quero, pelas revelações do Espírito Santo, te dar uma direção nessa noite. Então eu quero que você coloque para fora isso. Eu sei que você vai concordar comigo. Então eu vou falar e a igreja vai repetir. Amém ou não? Amém mesmo?
Amém? Então digam assim: é por isso que eu preciso de Jesus. É porque Ele sabe os planos que Ele tem para você. É porque Deus tem planos de bem, de vitória, nunca de mal, para mim e para você. E nós precisamos de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. Quando parecia que tudo ia sair assim nas mil maravilhas para Daniel, e que mais alguns dias ele seria nomeado presidente geral da Pérsia, acontece o que você vê aí no versículo 4, que é o que acontece com a gente também. Desafios que ele enfrentou, certamente são desafios que todos nós enfrentamos. E a palavra do Senhor vem para trazer isso de uma forma muito clara para todos nós nessa noite. Aí no versículo 4 diz que então os príncipes, os pares dele, aqueles que trabalhavam com ele, aqueles que exerciam a mesma profissão, o mesmo ofício, o mesmo cargo que ele, os que conviviam com ele, que sempre estavam junto com ele. Eles almoçavam junto, eles tomavam café junto. Esses príncipes e também os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas eles não podiam achar uma ocasião ou uma culpa. Sabe o que isso significa, amados? Que sem a gente perceber, muitas e muitas vezes, no nosso local de convívio, de trabalho, de família, de tudo, seja lá o que for, pode estar acontecendo a mesma coisa. Porque o inimigo de nossas almas trabalha para nos envergonhar, para nos derrotar, para nos levar para um lugar, o quanto mais afastado da fé, quanto mais afastado de Deus, é o que mais ele quer. Então ele vai usar pessoas, ele não aparece pessoalmente. Eu já tenho um certo tempo de vida, não preciso falar aqui, muito tempo no Evangelho também. Graças a Deus, eu nunca vi Satanás cara a cara, nunca vi. Mas não é por isso que eu penso que ele não arma contra mim. Não é por isso que você deve achar que ele não está tramando algo contra você, porque essa é a função dele. Eu costumo dizer brincando que nesse ponto ele está até de parabéns, porque ele não dorme em serviço. Quem dorme são os crentes. Os crentes é doido para dormir. Por isso que das 10 virgens, 5 estavam dormindo. Ainda bem que 50% estava acordado. Quem faz parte dos 50% aqui? Bom, eu falei 50%, mas não falei de qual, né? Fica para você aí resolver essa parte aí. Você resolve essa parte aí, se você está no meio das dorminhocas, ou você está nas acordadas que tem azeite. Bom, mas vamos lá. Então o que eles queriam? Achar uma ocasião e uma culpa. O que Satanás quer? Achar uma ocasião contra nós. E ele quer ver culpa em nós. Aí a gente olha para o Danielzinho, e o Danielzinho é perfeito, irmãos. É um negócio impressionante. O rapaz é levado como escravo, mas não desanima, não perde a fé. É colocado lá na mesa do rei, para comer das iguarias, do manjar do rei, as carnes consagradas aos ídolos, para traduzir para nós aqui, churrascão do bom, não é kit churrasco, né? É picanha de verdade, é carne boa, né? É aquela de primeira e tudo ali para ele, mas ele vai e diz assim, mas não, porque não posso trair o meu Deus, comendo o que ele proíbe que eu coma, fazendo o que ele proíbe que eu faça.
E aí esse tal de Daniel aí, que dá até nervoso na gente, irmãos, começa a se colocar, começa a comer chuchu, bobrinha, né, enquanto todo mundo estava comendo carne na frente dele, por fidelidade a Deus. Por fidelidade. E ele orava 3 vezes por dia, todos os dias. Ele buscava a presença do Senhor em todo o tempo. E não desanimava, mesmo quando ele era submetido a desafios assim que, aos olhos de qualquer um, parecia perdido. Como, por exemplo, tempos atrás ali, ele teve que adivinhar o sonho do maluco de um rei, do outro rei, que sonhou e ele esqueceu o sonho. E chamou todos os adivinhos, os astrólogos, todos lá, né, coisa lá, para adivinhar, ninguém adivinhou, mas e ele? E aí, pior, o rei ia condenar à morte todos aqueles que eram tidos como sábios, mas que não conseguisse dizer o que é que o rei tinha sonhado. Mas lá estava o Daniel, ele conseguiu. E aí é a hora que a gente traz essa palavra para nós. Quem é como Daniel aqui? Quem é, irmãos? Será que nós somos? Será que realmente nós temos esta fidelidade de Daniel? Será que tantas e tantas vezes na nossa vida, dependendo do lugar que a gente está, das circunstâncias que a gente está vivendo, da pressão que o inimigo faz sobre a nossa vida, a gente consegue mesmo ser assim como ele, sem ceder? E se a gente tiver que ser bem sincero aqui, a gente tem que dizer o quê? A gente não é como ele. E eu sou o primeiro aqui a confessar. Dou minha cara para bater. Eu não consigo ser como ele. Essa fidelidade que ele tinha, esta consciência de fé. Tem alguém aqui que é? Levante a mão, por favor, nós vamos aplaudir. Não tem. Então, o que você pode falar diante disso? Como é que você pode chegar onde Daniel chegou? Como é que você pode vencer teus desafios do jeito que Daniel venceu? Como é que você pode reagir a tantas coisas que são contrárias a você? Tanta gente apontando o dedo para você e dizendo, que nem a Zoraide dizia, né? Ainda fala que é crente, diz que é crente. Veja que quando os inimigos viram, como está aí nesse versículo, que não podiam achar ocasião ou culpa alguma no Daniel, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Aí a gente se projeta aí e diz assim, mas se tivesse eu no lugar dele, iam acabar descobrindo uma coisa de mim. E aí? Então você vai ter que reagir a isso, dizendo assim, repitam depois de mim, é por isso que eu preciso de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Eu preciso de Jesus, e eu sei que você também precisa, porque Daniel é um modelo de fidelidade, mas Jesus é o nosso modelo de graça. Eu preciso de Jesus porque eu não consigo ser como Daniel, porque eu quero ser, mas não cheguei nesse nível. E o meu espírito, ele precisa ser tratado, ele precisa ser resolvido, ele precisa de um cuidado. E o Senhor Jesus é o meu pastor. Vamos ver o versículo 5 que diz: que então estes homens disseram assim, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel. Mas aí eles viram uma brecha, a não ser que a gente procure contra ele na lei do seu próprio Deus. E a gente não passa por isso? Deixa eu falar que
Todos nós passamos por isso. Você serve a um Deus. Você se apresenta diante dele. Você se apresenta ao mundo como um servo deste Deus. Você diz que crê na palavra dele. No início dessa mensagem eu perguntei, quem crê que estas são palavras do Senhor para a tua vida? Todos levantaram as mãos aqui. Então, se você tem esse Deus, saiba que muitos serão usados contra você para te pegar, para te prender, para te humilhar, para te derrotar, para te desclassificar de qualquer competição, para te desmoralizar na lei do seu próprio Deus. Eu acho que nem todos entenderam isso. Eu penso que não entenderam ainda, mas nós vamos chegar lá, quer ver? Vamos lá, olha o versículo 6, você vai entender. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Abra um parênteses e digo, quanta falsidade, né? Fecha parênteses, volta para lá. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de se estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Vou traduzir isso, amados. O que na verdade eles viram é que o Daniel estava toda hora orando. Daniel estava toda hora mostrando uma fidelidade ao seu Deus. Ele era visto muitas vezes com a Bíblia na mão, muitas vezes ajoelhado, muitas vezes na aula bíblica, muitas vezes nos cultos de oração, muitas vezes servindo a um ministério. Ele era visto assim. E aí eles pensaram, bom, é aí que a gente tem que pegar ele. Bolaram esse negócio de chegar para o rei e dizer, ó rei, é o seguinte, vamos colocar aí 30 dias. Ninguém pode fazer oração para nenhum Deus, não. Só para o Senhor. Só o Senhor que tem que ser exaltado aqui. O que eles queriam então? E o que o inimigo quer de nós? E presta atenção, igreja. Porque nunca vivemos um tempo em que estas pressões foram tão fortes quanto tem sido nos nossos dias. Na verdade, simplificando tudo, o que eles queriam é colocar uma pressão sobre Daniel, a fim de que ele parasse de orar. Em outras palavras, ele teria que escolher entre Deus e o governo. E é assim que o inimigo faz com a gente. É assim que muitas vezes, se a gente parar assim, para analisar o que está acontecendo, seja na família, seja no trabalho, seja em qualquer ambiente aqui desse mundo, a gente vai perceber que muitos estão lutando para que você escolha entre Deus e o governo, ou entre Deus e a escola, entre Deus e a faculdade, entre Deus e o trabalho. Escolhe com quem você vai ficar, a quem você vai ser fiel, para quem você vai prestar culto. Porque o que eles queriam é que Daniel se rendesse ao edito do rei. E que a partir daquele momento, ele parasse de orar. Parece que eles entendiam que o segredo de Daniel era a oração. Então era ali a fonte. O inimigo sabe onde está a fonte do poder de um crente, aleluia! O inimigo sabe muito bem o que precisa fazer para te destruir. Te colocar para escolher. Fazer com que você sinta o quanto é difícil servir a Deus. Quanto é difícil confessar o nome de Jesus. E quanto é fácil se render aos amigos que só querem de você a companhia dos vícios, da bebida, do lugar impróprio,
das palavras impróprias, dos desejos impróprios. Como é fácil ser igual a todo mundo. Quanto Satanás trabalha para que jovens queiram ser populares, bem vistos, iguais a eles, para que a sua família, jovem crente, seja igual a deles, para que os teus costumes sejam iguais aos dele. O que está acontecendo aí? Ele está dizendo, você tem que escolher, ou nós, que somos os seus manos, mano, nós, cara, a gente, cara, estamos junto. Agora esse papo de glória a Deus, de aleluia, e de crentaiada, isso tem que parar. O mundo, ele gira assim. Quem está entendendo essa palavra, pode fazer um sinal? Irmãos, vocês estão com os olhos tão arregalados que eu estou até com medo daqui. Mas o Senhor está falando ao nosso coração. Qual a tua escolha? Eu já vou adiantando. Servir a Deus com fidelidade, principalmente com essa fidelidade do Daniel, irmãos, é muito difícil. Fechar as portas para aquilo que querem de nós. Já falei na escola, mas é a mesma coisa no trabalho, é a mesma coisa na família, primaiada, ou dificuldade, irmãos. Irmão, quando eu lembro de como foi, logo que eu me converti, né, eu fico, às vezes, lembrando de umas coisas, como, por exemplo, assim, juntava a galera lá daquele tempo, batia um esnuquinho, tomava uma pinguinha, depois a cervejinha, depois coisas. Aí, eu me converti. Aconteceu que eu não sei como foi, eu sei que daí a pouco eu me vi na igreja. Me vi aprendendo a palavra, e o meu espírito estava naquele processo de transformação gigante. Eu jamais seria por fora aquilo que não começasse por dentro. E eu entendi que não seria a religião que me trataria. Por quê? Porque a religião para mim era a igreja que eu frequentava. O mesmo ministério que está hoje aqui, né? Que a gente sempre diz que não fica exaltando a bandeira do ministério, porque realmente não é isso. E, pelo contrário, quando eu ia assistir o culto, irmãos, quando eu não entendia direito ainda, né, que culto era uma coisa para eu participar, para eu entregar de mim para Deus, eu não entendia isso. Então, e quando você não entende isso, você fica olhando para o jeito dos outros. Você fica dependente do jeito que os outros cultuam, para o seu culto ser bom também. E está tudo errado. Não é nada disso. Você não vem aqui no culto para assistir o jeito que eu cultuo. Se eu levanto a mão, se eu fico com a mão baixada, se eu dou glória a Deus, se eu grito aleluia, se eu fico calado. Se você vem para ver isso, irmãos, isso não é culto. Isso não é culto, aqui não é teatro. Aqui é o lugar da entrega para o nosso Deus. Mas eu não entendia nada disso, então o que eu prestava atenção? Naqueles irmãos que, oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. E quando ia falar, só descia o rei de quem não era crente, irmão. Pelo amor de Deus, se eu dependesse da religião, eu acho que eu não ia conseguir essa transformação que eu acredito que está acontecendo, que já deu uma adiantada aí, mas que não está pronto ainda, mas o Senhor tem trabalhado na minha vida. Amém? Como tem trabalhado na sua também. Mas olha o que Jesus fala sobre isso. Vamos lá ver em Mateus capítulo 23, no versículo 25, olha o que Jesus fala. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. E pode ter certeza que o Senhor não estava dando aula para os funcionários da cozinha. Ele estava falando de pessoas.
Ele estava dizendo, fariseus, em outras palavras, religiosos, eu vejo que vocês são bem religiosos. Vocês frequentam o templo, faz as coisas tudo certinho, mas deixa eu falar um negócio para vocês. Vejo uma hipocrisia, que é a seguinte: vocês se preocupam muito com a roupa que você veste, você se preocupa bastante assim com a aparência exterior, com o que está por fora. Vocês limpam bem a parte de fora, mas não se preocupam com a parte que está por dentro. Então, se dentro não for tratado, eu não consigo fazer nada por fora. E aí, quem faz isso? Como você chega nisso? Como é que você vai ser igual Daniel? Como é que você vai alcançar essa fidelidade? Você olha para você e fala assim, mas estou longe. Quem está entendendo o que eu estou falando, faz um sinal assim com a mão. Mas então eu vou dizer para você qual é a saída para isso tudo. Amém? Sabe o que você pode dizer? Repete comigo. É por isso que eu preciso de Jesus. Mais forte. É por isso que eu preciso de Jesus. É porque o Daniel, voltando lá, quando aconteceu tudo aquilo, que armaram a trama, e aí foram avisar para ele, né? Vamos voltar lá em Daniel. Voltaram para ele e disseram assim, Daniel, é o seguinte, lê aqui, lê aqui, crentão, bonitão, você que é da igreja, lê aqui o que está acontecendo com você, né? Vai lá, Isaac, lá para frente, lá versículos, sei lá, acho que é o 6, não, o 7, 8, então assim, não, volta o 7 aí, deixa eu ver se é aí, estabelecer um edito real, esse eu já tinha lido, né? Vai para a cova dos leões, quem fizer oração para qualquer Deus, né? Tá, no 8 então, fala assim, agora pois, ó rei, confirma o edito aí, assim, nessa escritura para nós aqui, né? Para que seja mudado esse negócio, conforme a lei dos medos e dos persas, né? Que não se pode revogar, e aí no 9 diz que o rei assinou, né? Olha lá, então por causa disso, o rei Dário assinou a escritura, a Arapuca estava sendo armada, o plano estava montado para acabar com o Daniel, e aí no versículo 10 diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, antes, quando estava tudo beleza, que ele estava sendo projetado, prosperando, já ia virar presidente dos presidentes, ele orava 3 vezes ao dia, e jejuava, e se colocava de joelhos, e dava graças, agradecia tudo ao Senhor, e depois desse edito, ele está ameaçado, ele agora está pressionado para não orar, é a vida dele que está em jogo, ele sabia muito bem, ele era muito inteligente, sabia que o negócio tinha sido armado para ele parar de orar. Esse é o problema nosso, tantas vezes. A gente começa a caminhar no Evangelho, a gente sente o poder de Deus, a gente sente o quanto o nosso espírito está sendo modificado, a gente entende o que Jesus disse, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino, não pode estar no reino, é necessário nascer de novo. Nós entendemos isso, nós começamos a caminhar nisso. E nós vamos bem até que um acontecimento possa mudar essa história. Até que não venha uma decepção, uma frustração, um desgosto. Até que você não se veja pressionado, vai tudo bem, mas na hora da pressão, na hora que você está se vendo com risco de perder, o risco de cair, o risco de ter que largar tudo, aí é a hora difícil. Mas essa foi a hora em que Daniel não recuou. A palavra está clara, ela diz que ele orava do jeito que ele costumava fazer antes. E esse é um ponto importantíssimo para todos nós.
que na hora da dificuldade, na hora do desgosto, na hora da contrariedade, quando não acontece aquilo que você queria que acontecesse, ou quando vem alguém contra você, te humilhando, te colocando na parede, exigindo que você negue a tua fé, te pressionando para abandonar os caminhos do Senhor, e no sofrimento, na dor, pode ser de uma doença, pode ser de um relacionamento quebrado, porque Satanás ele trabalha em muitas áreas, ele, como eu já disse, ele não dorme. Quem que dorme? Há 5. Tem 5 que dormem, mas ele não. Ele faz a parte dele. E nessa hora, irmãos, a pessoa poderia pensar assim: esse negócio não é para mim. Esse trabalho não está dando certo para mim. Esse curso que eu estou fazendo aí parece que não está legal. Ou esses amigos não são para mim. O curso é bom, mas esses amigos não são meus amigos. Eles, na verdade, estão querendo ficar no meu lugar. Eles estão querendo mesmo me derrubar. Eles estão entendendo que em mim há um espírito e que esse espírito é a causa da minha vitória. Estão querendo atacar aqui. A gente poderia pensar isso. Trabalhar menos, viajar menos, guardar menos dinheiro ou gastar menos, sei lá. Mas sabe o que a gente faz muitas vezes? A gente ora menos. A gente perde a vontade de cultuar o Senhor. A gente quer tirar da nossa vida exatamente aquilo que faz o nosso espírito ser excelente. É incrível, mas o primeiro pensamento de tanta gente é: a igreja não está valendo nada para mim, a palavra de Deus não está fazendo efeito para mim, eu não isso, eu não aquilo, e que na verdade está acontecendo o contrário do que aconteceu com o Daniel. E aí eu vou encerrar a mensagem agora, e vou dizer assim, que é isso mesmo que acontece com nós. Com nós é isso que acontece. E se não acontece com você, meu irmão, glórias a Deus pela tua vida. A excelência do teu espírito já está se manifestando. Mas se a gente começa a parar de orar, a gente começa a ter uma preocupação excessiva com a parte de fora. E é por isso que as academias estão lotadas e os cultos de oração estão vazios. Porque a gente não está se preocupando como devia em cuidar daquilo que está por dentro. O nosso espírito precisa do Espírito Santo. O trabalhar de Deus em nossa vida é que pode trazer a verdadeira prosperidade, a verdadeira vitória e a verdadeira paz. E é nesta parte que muitas vezes a gente desliza. Deixa eu te dizer, ninguém aqui precisa ter a fidelidade de Daniel, porque Deus não exige de nenhum de nós a fidelidade de Daniel. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você nunca pensou. Deus não exige a tua fidelidade. Deus exige a tua confiança. Deus não quer aquilo que você pode realizar sendo fiel, mas Deus, Ele quer você. Ele quer que você pertença a Ele. E aí, para encerrar, posso finalizar assim? Repitam comigo. É por isso que eu preciso de Jesus. É por isso que eu preciso, bem forte, de Jesus. Então vamos ficar de pé. Aleluia! Pode aplaudir. É porque quando nós não conseguimos orar como convém, quando nós não conseguimos alcançar o modelo de Daniel, que é um modelo a ser seguido, que é o segredo de Daniel, e certamente traria os mesmos resultados sobre a nossa vida. Mas quando nós não conseguimos ser fiéis como ele, quando nós desejamos, quando queremos, sim, ser servos do Senhor, exemplo da glória que o Senhor pode derramar sobre uma pessoa. Nós queremos ser vencedores nesse mundo. Nós queremos
ser distinguidos, queremos um destaque. Eu tenho certeza que o Senhor olhava para Daniel com alegria e dizia: olha lá, olha como ele se destaca, olha como ele me representa. E certamente Ele quer isso de todos nós. Essa não é uma palavra para você dizer: então deixa para lá porque eu não consigo ser como ele. Mas é sobretudo uma palavra que veio para dizer: se você não consegue ser assim, se você não está assim ainda, você precisa de Jesus, porque Ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora o que nós não sabemos orar. Ele protege nas áreas em que a gente não enxerga o perigo. Ele tem trabalhado no nosso interior. É por isso que tanta gente desiste logo nos primeiros passos, porque tudo que ela quer é ver algo que aconteça fora. E o Senhor, como esta palavra está mostrando, Ele quer que o copo seja limpo por dentro. Primeiro por dentro, depois vai acabar aparecendo fora aquilo que está por dentro. Então, se você ouviu essa palavra, você precisa caminhar sobre ela. Precisa entender que se nós não temos a fidelidade do Daniel, nós temos a graça do Senhor sobre a nossa vida. E essa oração que o Espírito Santo faz por nós, essa oração que o próprio Senhor Jesus faz por nós, por isso que nós precisamos de Jesus. Ele ora ao Pai e diz assim: eu não quero que o Senhor os tire do mundo. Eu não quero que o Senhor tire eles do trabalho, da casa, da família, do lugar, da cidade. Não é isso. Eu peço não para que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Livre daqueles que tudo fazem para roubar a tua fé. Quem entendeu? Então coloca a mão aí no teu coração. Eu vou orar por todos, porque certamente uma palavra assim está tocando a vida de todos nós. Estamos neste mundo de aflições, de competições, de desafios terríveis, e por conta disso, nós ali estamos, queremos ser distinguidos, mas nesta noite, ouvimos do Senhor que essa distinção vem de dentro para fora. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, a tua igreja que aqui está, na tua presença recebe a tua palavra. E precisamos confessar que não temos a fidelidade de Daniel, que tantas vezes, diante do banquete do rei e a dieta do Senhor, nós escolhemos o banquete. Que tantas vezes nós desanimamos em orar, e muitas vezes proferimos palavras que mostram uma fé fragilizada, uma fé vulnerável, que depende das circunstâncias, que depende daquilo que nós estamos recebendo, e também da adoração, da nossa adoração, que muitas vezes depende do modo como a igreja está adorando. Então é uma adoração dependente, é uma oração dependente, e nesta noite o Senhor vem para nos dizer que é por isso que precisamos de Jesus. E nós aqui então pedimos ao Senhor nosso Pai, que teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, nos conduza em todos os caminhos, e em qualquer que seja a circunstância que o meu irmão e a minha irmã que ouve a tua palavra nessa noite esteja, que acima de tudo ele possa sair daqui sabendo que o Senhor tem trabalhado em seu espírito, tem trabalhado no seu interior, tem colocado ali uma consciência que ele não tinha,
invertido valores que estavam perdidos, dando a força que estava enfraquecida, e que assim possamos sair daqui nessa noite. É o desejo do meu coração, e eu peço por cada um que aqui está, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja, a uma só voz, em nome do Senhor Jesus.